pessoal, é um prazer tê-los aqui em nosso canal. Meu nome é Ana Lígia Souza, sou enfermeira estomaterapeuta e assessora técnica da Convatec e quero agradecer a todos vocês pela participação em mais uma discussão do nosso Spot Class. Espero que vocês aproveitem ao máximo esse conteúdo que foi preparado com muito carinho. Bom, na nossa conversa de hoje nós vamos falar sobre inovação dos catéteres urinários e quem abordará essa temática é a nossa enfermeira estomaterapeuta e assessora técnica de São Paulo capital, Carla Cavazana. Seja bem-vinda, Carlinha. Oi, Ana, muito obrigada pela minha apresentação, obrigada a você que nos assiste, que nos ouve. Desejamos sinceramente que o conteúdo de hoje compartilhado seja válido aí para acrescentar no seu conhecimento. E para começar, vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Tela compartilhada com vocês, então o nosso tema de hoje no Spot Class é sobre a inovação dos catéteres urinários. E a proposta é a gente trazer uma reflexão que sim, aconteceu uma evolução tecnológica dentro dos catéteres urinários. E aí eu convido vocês a pensarem junto comigo. Até pouco tempo atrás, o que a gente tinha para tratar uma ferida? Utilizava-se muito açúcar, ervas, e aí a indústria foi trazendo para o mercado os curativos com alta tecnologia. Então, perceba, a gente sai da utilização de açúcar para usar uma terapia por pressão negativa, por exemplo. Falando do cuidado com estomia, é a mesma reflexão. Então, há anos atrás, quando começou a ser confeccionado os equipamentos coletores, utilizava-se couro para fazer o equipamento. E claramente aconteceu aqui também uma inovação e hoje nós temos disponível a tecnologia moldável. Então, perceba, tudo passa por um processo de evolução. E não é diferente quando a gente fala na área de incontinência para aquelas pessoas que realizam o cateterismo vesical intermitente. E na área de incontinência não é diferente. O cateterismo vesical intermitente, ele surgiu na década de 40, quando o neurocirurgião Ludwig, ele atendia os guerreiros dos Estados Unidos, né, os soldados, melhor dizendo, dos Estados Unidos que voltavam da Segunda Guerra Mundial. E aí ele trouxe, então, essa ideia do esvaziamento vesical de forma periódica e regular. Hoje, que nós chamamos do cateterismo vesical intermitente. Se a gente olha para esse histórico, o que lá na década de 40 era utilizado para fazer o esvaziamento vesical? Então, perceba, aqui também aconteceu uma evolução. E é essa a ideia que eu quero trazer para vocês. E para que a gente entenda de forma mais clara, antes de entrar exclusivamente no assunto Gentle Cat Glide, eu quero trazer para vocês qual é a classificação dos catéteres urinários que hoje tem disponível no mercado desse mundo da incontinência. Muito bem, então os catéteres hoje disponíveis, eles são classificados da seguinte maneira. Nós temos o catéter convencional, que é aquele catéter sem nenhum tipo de revestimento, sem nenhum tipo de lubrificação. Portanto, o uso dos catéteres convencionais, ele deve ser acompanhado de uma lubrificação externa, normalmente a xilocaína. Temos também a classificação que é o catéter pré-lubrificado. O que isso significa? Que o catéter, ele continua sendo confeccionado de PVC, mas agora ele tem uma lubrificação que acompanha ele dentro da embalagem. E uma outra classificação são os catéteres hidrofílicos, que eles podem ser divididos em catéter hidrofílico revestido, que é o que a gente tinha até então, e o catéter hidrofílico incorporado com a chegada do Gentle Cat Glide no mercado. Eu vou me atentar aqui mais, pessoal, para a parte do catéter hidrofílico. Fala-se tanto da importância de se utilizar um catéter hidrofílico, mas afinal, o que é um catéter hidrofílico?
Na literatura, a definição desses catéteres. Vamos lá. Os catéteres hidrofílicos são esses catéteres que possuem uma superfície lisa e escorregadia, que é menos traumático quando a gente compara ao catéter de PVC, e os catéteres hidrofílicos, eles têm uma característica exclusiva, que é apresentar um baixo coeficiente de atrito, portanto, apresentar menos fricção. E além disso, o catéter hidrofílico, ele não tem a necessidade de nenhum adicional de lubrificação, tá? Então, aqui em outras palavras, o catéter hidrofílico são esses catéteres que apresentam uma superfície lisa e escorregadia, portanto, apresentam um baixo atrito. O ponto é, como que nós podemos diferenciar os catéteres hidrofílicos? Uma forma da gente fazer essa diferenciação é entender como os catéteres hidrofílicos eles são fabricados. Então, volto a dizer, nós temos os catéteres hidrofílicos revestidos e os catéteres hidrofílicos incorporados. Começando com o processo de fabricação dos catéteres hidrofílicos revestidos. Acompanhe aqui comigo na animação. O revestido, ele tem já o seu catéter pronto, que normalmente tem na sua composição PVC, poliuretano ou POB, tá? Então, esse catéter já pronto, ele é submerso em uma solução hidrofílica. Essa solução hidrofílica, ela é composta por PVP e NaCl. O catéter, uma vez ali submerso, ele fica um tempo dentro dessa solução, é retirado, passa por um tempo de espera para que aconteça a aderência dessa solução de PVP mais NaCl na superfície externa desse catéter. Esse tempo de espera, depois então, desse tempo de espera, o catéter revestido está pronto. Portanto, o catéter hidrofílico revestido, ele é pronto de PVC, poliuretano ou POB e o material hidrofílico está presente no seu revestimento. Diferente dos catéteres hidrofílicos incorporados. O catéter hidrofílico incorporado, o aditivo hidrofílico, o material hidrofílico, ele já está incorporado na composição do catéter. E é isso que acontece com o GentalCat Glide, que é produzido pela exclusiva tecnologia FeelClean. E eu quero compartilhar aqui com vocês, então, como que é o processo de fabricação do GentalCat Glide, para a gente entender um pouco melhor isso aqui. Vamos lá. Bom, então o GentalCat Glide, quando ele vai ser produzido, como que acontece? Inicialmente, a gente tem a matéria-prima do catéter, que é o POB. O que significa o POB? É uma sigla que significa elastômero à base de poliolefina. Então, esse POB, ele é colocado dentro de uma máquina e são adicionados, então, os aditivos hidrofílicos. Então, a matéria-prima, ela é colocada junto dentro dessa máquina. Essa máquina, pessoal, ela funciona em altas temperaturas e pressões. Portanto, os grânulos de POB e os aditivos hidrofílicos, eles tornam-se fluidos. Esse fluido, então, é depositado numa ferramenta de modelagem, passa-se um período de resfriamento e o catéter, então, ele sai pronto. Portanto, volto a dizer, os aditivos hidrofílicos da tecnologia FeelClean, eles são incorporados na composição do catéter. E isso significa que toda a extensão do catéter tem as propriedades hidrofílicas. Então, perceba que sim, aconteceu uma inovação dos catéteres hidrofílicos. Então, a gente tinha o catéter convencional, surgiram os catéteres pré-lubrificados,
posteriormente os catéteres hidrofílicos revestidos e agora o catéter hidrofílico incorporado. E aí, o que eu quero trazer para vocês para que a gente possa refletir? O que é uma inovação tecnológica? Pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação, inovação tecnológica corresponde à implementação de novos processos para que um produto possa ser aperfeiçoado. Então, o produto, quando a gente fala em inovação tecnológica, ele deve ser um produto novo ou significativamente melhorado, buscando assim resolver algum problema. Eu quero trazer essa definição para a realidade dos catéteres hidrofílicos. Então, vamos pensar, aqui para a ideia, né, dos catéteres urinários. Então, pensem aqui junto comigo. Lá atrás, quando começou-se a realizar o cateterismo vesical intermitente, a gente tinha o catéter convencional, que é composto de PVC e tem a necessidade de uma lubrificação externa. Pois bem, surgiram então, como a gente viu nas classificações, os catéteres pré-lubrificados. Eles continuam sendo de PVC, mas agora ele tem uma lubrificação externa que acompanha esse catéter. Então, o que aconteceu de diferente daqui para cá? Houve uma adição de um lubrificante. Muito bem, surgiram então os catéteres hidrofílicos revestidos, que mudou agora a composição, podendo ser POB, podendo ser poliuretano ou podendo ser PVC. A diferença é que agora o material hidrofílico está no revestimento do catéter. O que nós tivemos de inovação aqui? Uma diminuição no coeficiente de atrito. Legal? E surgiram, então, os catéteres hidrofílicos incorporados, que tem agora na sua composição o POB, mais os aditivos hidrofílicos incorporados. E o que a gente tem de inovação tecnológica, de melhoria do hidrofílico revestido para o hidrofílico incorporado? Uma menor extração de resíduo extraído durante o procedimento. E isso é oferecido, então, no GentalCat Glide, que é o catéter hidrofílico da Convatec. Por isso que nós dizemos que o GentalCat Glide é uma nova geração chegando no mercado dos catéteres hidrofílicos, justamente pelo fato dele ser livre de revestimento, qualquer tipo de revestimento, e ter os seus aditivos hidrofílicos incorporados. E eu quero trazer para vocês, para quem ainda não conhece ou para quem já conhece, os diferenciais do GentalCat Glide, que são esses três principalmente: a exclusiva tecnologia FeelClean, a presença de um sachê de água estéril e a presença da manga de proteção. E eu quero detalhar aqui cada um desses diferenciais. Bom, como dito anteriormente, a exclusiva tecnologia FeelClean, ela tem na sua composição os aditivos hidrofílicos incorporados. E isso significa que toda a extensão do GentalCat Glide possui as propriedades hidrofílicas. Além disso, foi desenvolvido um estudo in vitro que comprovou que o GentalCat Glide, assim como os outros catéteres hidrofílicos, ele é um catéter de baixo coeficiente de atrito, reduzindo assim o atrito entre a mucosa da uretra e o catéter no momento da inserção na uretra. Legal? E um outro grande diferencial é que o GentalCat Glide, ele apresenta menos resíduo extraído quando comparado aos outros catéteres hidrofílicos. E aqui eu quero trazer para vocês como esse teste foi desenvolvido em laboratório, tá? Então, inicialmente, pegou um pedaço de cada um desses catéteres, do GentalCat Glide e dos catéteres hidrofílicos revestidos, tá? Então, foi cortado um pedaço desses catéteres, mais especificamente 1 grama deste produto.
Pois bem, cada um desses pedaços, eles foram colocados dentro de frascos de vidro e foi adicionado nesses frascos 20 ml de água purificada. O frasco, então, ele foi colocado numa estufa com uma temperatura controlada e por um tempo determinado. Tá? Então, esses frascos de vidro, eles foram submetidos a uma temperatura de 37 graus e num tempo determinado de 1 hora. Passado esse tempo, o pedaço de catéter, ele foi então retirado dentro desse frasco e todo o líquido foi decantado. Pois bem, isso que permaneceu, melhor dizendo, dentro dos frascos, ele foi então, a água que permaneceu ali foi evaporada e o resíduo então pesado. Pois bem, o resultado desse experimento mostrou que o Gentle Cat Glide apresentou uma menor taxa de resíduo extraído quando comparado aos catéteres revestidos. Esse é um grande diferencial da tecnologia FeelClean. Além disso, um outro benefício da tecnologia FeelClean é que o catéter, quando ele é desidratado, ele fica sem nenhuma pegajosidade. Vou soltar aqui o vídeo para vocês verem como que é essa questão da não pegajosidade. Deixa eu voltar aqui na tela, soltando aqui o play. Então, percebam, o fato do Gentle Cat Glide ser livre de revestimento, ele não se torna pegajoso durante o procedimento, facilitando assim o manuseio do catéter para os usuários aí dos catéteres hidrofílicos. Um outro grande diferencial é que o Gentle Cat Glide, ele acompanha dentro da sua embalagem um sachê de água estéril. Esse sachê de água, ele deve ser rompido e quando a água entra em contato com a extensão do catéter dentro da embalagem, cria-se instantaneamente uma superfície lisa e escorregadia. Isso significa que imediatamente o Gentle Cat Glide ele pode ser utilizado e, portanto, ele é um catéter pronto para o uso, facilitando assim a vida, né, de quem há a necessidade de fazer o procedimento. Um outro grande diferencial é a presença da manga de proteção. A manga de proteção, ela possibilita o uso do catéter com a técnica sem toque. O que isso significa? Minimiza-se, assim, o contato direto da mão com a superfície externa do catéter. E um outro grande benefício da presença da manga de proteção é que o procedimento ele se torna mais fácil e preciso, tá? Existe uma grande fundamentação científica para a técnica, né, sem toque. Então, o método sem toque, ele fornece um benefício significativo na redução da contaminação desses catéteres. E o fato do Gentle Cat Glide ter, sim, a presença da manga de proteção, a gente tem esse grande benefício. Aqui, pessoal, eu vou soltar para vocês um vídeo no momento da introdução do catéter Gentle Cat Glide na uretra do paciente, utilizando-se a manga de proteção. Então, perceba, a presença da manga de proteção, ela permite justamente a técnica sem toque. Volto a dizer, não há o contato da mão com a superfície externa do catéter. Então, isso minimiza o risco de contaminação e, sem contar, claro, que torna o procedimento mais fácil e preciso.
Vocês conheceram então o GentalCat Glide, produzido pela nossa exclusiva tecnologia FeelClean. O GentalCat Glide, ele é um catéter mais rápido, porque uma vez hidratado, elimina tempo de espera e ele está pronto para o uso. Ele não apresenta pegajosidade por ter os aditivos hidrofílicos incorporados na sua composição, e ele é um catéter que apresenta menos resíduo extraído, justamente porque ele não tem nenhum tipo de revestimento. O GentalCat Glide foi desenvolvido para tornar o cateterismo intermitente, então, mais rápido, seguro e descomplicado. Espero que tenha sido válido esse nosso Spot Class, que você tenha aproveitado esse conteúdo. Carlinha, muito obrigada pela sua excelente explicação e por ter nos atualizado com esse conteúdo tão importante e inovador. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre esse produto, nos mande uma mensagem através das nossas mídias sociais e entraremos em contato com você. Pessoal, vocês acompanharam a mais um Spot Class. Acompanhe a nossa agenda que está disponível no nosso Instagram, que é o Convatec Brasil, para vocês não perderem nenhum conteúdo. E continue interagindo conosco através do convateclass.com, acessando o nosso site. E aproveite uma série de conteúdos, todos baseados em evidência científica. Obrigada pela sua presença e até o próximo Spot Class. Tchau!